Conferência Internacional realizada na Estância Árvore da Vida, no período de 14 a 22 de fevereiro de 2015. Tema geral, Gálatas, a filiação. Mensagem 1, o autor, Paulo. Leitura bíblica, Gálatas capítulo 1, versículos de 1 a 2, ministrada pelo irmão Dong Yulan, na manhã de 14 de fevereiro de 2015. Louvado seja o Senhor. Tem tantos irmãos que estão aqui pela primeira vez. Nós estamos aqui todos juntos. E nós agora estamos aqui atendo essa conferência. Eu realmente o saúdo. Amém? Amém? E hoje nós vamos começar a abordar o livro de Gálatas. O livro de Gálatas toca um ponto muito importante que é a filiação. Ganhamos a filiação. E isso se refere ao quê? Como nós podemos crescer até atingir a maturidade. Gálatas 3 nos mostra antigamente nós somos herdeiros, mas quando éramos pequenos nós tínhamos tutores. O Senhor nos determinou para sermos herdeiros. Fomos predestinados à filiação. Mas nós ainda somos crianças no que diz respeito à vida espiritual, vida divina. Então o Senhor nos colocou na vida da igreja e a vida da igreja é como uma escola, então nós vamos aprendendo passo a passo. Nós temos, por um lado, tutores e curadores. Eles suprem as nossas necessidades para que nós cresçamos em vida. Mas outros são como professores. Nos ensinando, e assim nós podemos ver, com todos esses aspectos, nós vamos crescendo, até que chega o determinado tempo, onde nós atingiremos a maioridade. Hoje nós estamos em tal situação.
好像刚刚进到教会生活的里面。 sabemos também que aqui estão muitos novos que entraram há pouco tempo para a vida da igreja. 一方面你来，你是喜欢听主圣经的话语， Você está aqui porque você tem um anelo pela palavra de Deus. 你得到圣经的话语的教训， Você 圣经话语的 ganha 供应， o suprimento e o ensinamento que provém da palavra de Deus. 使你的知识方面一地的更多的增长。 E aí o seu conhecimento também vai aumentando. 那么另外一方面呢， Mas por outro lado, 做管家的这份的人， você vai aprendendo a ser um 他们 mordomo. 至于我们的生活， Sabe, os mordomos, eles observam a nossa 至 vida. 于我们伙食吃的东西， Eles suprem o alimento a nós. 他们至于我们的身体， Eles cuidam da nossa saúde. 所以他们在教会生活的里面，我们这个实在说，现在我们就这样的教会生活的里面， E vivemos então tal vida da igreja. 那么到了时间满足的时候呢， E quando chegar a plenitude do tempo, 就说，像我们的现在或者世界中间有到也做到，我们要到什么年龄才成立呢？像巴西定规18岁的才成立。 por exemplo, nesse mundo em que nós vivemos, nós para atingirmos precisamos chegar a 18 anos, por exemplo. 到了18岁我们成年的时候， Daí 18 anos, então já adquirimos muitos direitos 我们就可以 como maior. 承建神一切的产业。 Aí nós poderemos herdar as riquezas de Deus. 这是圣经里面定规的， Isso é algo estabelecido na palavra. 也是加拉太书里面的主要部分。 E é também o ponto principal do livro de Gálatas. 我们教会生活，我这种说，教会生活那是我们生命的长大。 A vida da igreja é para o nosso crescimento de vida. 接着主的话语，使我们知识能够增加。 E através da palavra de Deus também nós adquirimos o conhecimento. 到了你生命长大一个程度了，已经到了合法的年龄的时候，那么你可以承建父神所替我们预备的所有的一切。 Então você vê, ao crescer e atingir a idade que lhe dá a maioridade, você está apto como herdeiro a receber essa herança que Deus preparou. 因为我们可以成为得到儿子的名分了。 Isso nos mostra essa filiação plena. 所以可以承建神在创世之前替我们预备的一切。 Herdando tudo que Deus preparou para nós antes da fundação do mundo. 是的，在以弗所书里曾经我们都会告诉我们， Quando nós estudamos o livro de Efésios, nós 所有的 vimos 信主的人，不管他在那个天主教也好，什么教也好，什么团体也好，都是创世之前神所拣选的。 Nós vemos, né, que os cristãos, independente do grupo cristão que esteja, foram pessoas escolhidas antes da fundação do mundo. 但是他当主耶稣来的时候，就时间到了。 Mas dentro do tempo, 所以在时间的开始的时候，他要把我们给我们得到儿子的名分。 dentro do tempo, Deus quer que nós ganhemos a filiação plena. 那么怎么得到儿子的名 E 分呢？ como isso pode ser atingido? 我就所说的，我们教会生活的里面，一方面被教导，一方面被喂养。 Vivendo a vida da igreja, onde por um lado nós somos ensinados e por outro lado nós somos alimentados. 这可以说，加拉太书的只有一点，是我们不再落到总把我们放在律法底下。现在我们要从律法底下出来，进到教会生活的里面。 Gálatas nos mostra de que no passado nós estávamos debaixo da lei, mas o Senhor nos tirou de debaixo da lei e nos introduziu na vida da igreja. 一方面是的，
教会生活最重要的愿望，那么我们年幼的时候，生命一直在长大。 Então vemos a importância do nosso crescimento de vida. 那么我们更需要这圣经的方面的书写。 Precisamos do conhecimento da palavra e também da nutrição. 那么我们更清楚父为什么来创造我们，为什么要我们成全我们。 Aí compreenderemos por que o Senhor quer trabalhar em nós e nos aperfeiçoar. 最重要就是说到17满足的时候，我们得到了儿子的名分。 O que é mais importante é que então, chegando na plenitude do tempo, ganhemos a filiação. 那神为什么这样做呢？ Por que o Senhor faz isso? 我们从这希伯来书第2章第5节、第8节，我们从你读过好。 Nós já 神给我们 vimos 启示过了。 em Hebreus capítulo 2, versículos 5 a 8, essa revelação que Deus nos deu. 这里说，将来的世界，神不再叫天使们管理了。 Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir. 他们管理的都为了自己的完整命。 E nós vimos que quando os anjos governaram o mundo, eles fizeram segundo a sua própria vontade, segundo a sua vida da alma. 自己的地位一地地增大， Pensavam somente na sua própria posição. 所以他不关心他的神所委托他的儿子们。 Então aquele anjo, ele não se preocupou com os filhos de Deus e com o propósito de Deus. 感谢主。所以让以弗所书里告诉我们，我们在创世之前已经被拣选了。 Mas de acordo com o livro de Efésios, nós somos escolhidos antes da fundação do mundo. 那么所有的神的儿女，可以说在创世之前曾经预定了。 E Deus predestinou os seus filhos. 这预定里面多少万在预定的中间。 Milhares e milhares foram predestinados. 但是他时间到了的时候，那么主耶稣他为了我们钉在十字架上。 Nós sabemos que no tempo o Senhor morreu na cruz por nós. 因为他也成全一般人成到儿子的名分。 E Ele, o Senhor, quer aperfeiçoar grupo de pessoas para que ganhem a filiação plena. 但是我要得到儿子名分的人，我们都是在犯罪作的里面。 Mas todos nós estávamos nos pecados. 所以我们被神拣选的人，到了死期的时候，主为我们流血，为我们死的，他的血流下来。 解我们一切的罪。 Vemos que foi por essa razão que o Senhor morreu por nós e derramou o seu sangue para resolver o problema dos nossos pecados. 那么是我们好像在学校里面一样的，过教会的生活。 E aí nos colocou na vida da igreja, que é como uma escola. 我们已经刚刚做过了。加拉太书也告诉我们从孩童的时候，虽然 还要在管家底下，也教导的人底下。 Nós, como foi falado, nós como menores ainda de idade, estamos debaixo do cuidado desses tutores e curadores. 我们非常感谢这两班人。 Nós realmente agradecemos a esses tutores e curadores. 如果不是这两班人供应我们各种生活的需要。 Por quê? Porque esses dois grupos de pessoas cuidam de todas as nossas necessidades. 或者他没有把圣经里的知识教导我们， Não somente nos dá o conhecimento da palavra, 那么我们跟天使一样，满了王的生命。 mas se fosse somente um aspecto do conhecimento, nós poderíamos nos tornar como os anjos do passado, seres cheios de conhecimento tão somente. 感谢主，但他拣选我们， Mas o Senhor nos escolheu. 他预定我们， Ele nos predestinou 就我们得到儿子 para que ganhássemos a filiação plena. 注意，感谢赞美。 Louvado seja o 这 Senhor. 是主的
心意 Esse 和他的目的 é。o propósito e a vontade de Deus. 那么现在我们这些加拉太书的里面，这就是我们得到儿子的名分。 Vemos então que o livro de Gálatas enfatiza esse fato de ganharmos a filiação plena. 为着什么呢？ Para quê? 要管理将来的世界。 Para nos preparar para governar o mundo que há de vir. 所以加拉太书告诉我们在为孩童的时候，我们什么都不知道，一定我们长大成人。 Nós, quando éramos menores, não sabíamos de quase nada. Mas o Senhor quer o nosso crescimento. 所以我们需要有一班生活供应给我们的人，属灵生活供应给我们的人。 Por isso, nós precisamos desses irmãos que nos supram o alimento espiritual. 比方说，现在也是有一班人， Hoje também há um grupo de irmãos. 他盼望虽然我们国得救生命地理上，但是我们在教会生活里面，他们带领我们，使我们慢慢的更多实现神对我们身上所做的。 Muitos são novos, entraram para a vida da igreja, e na vida da igreja há um grupo de irmãos que se preocupam com esses novos, então fazem com que eles ganhem com suprimento e conhecimento da vontade de Deus. 那么有一班人在教会生活的里面，他来帮助我们，常常带领我们聚会， Esses irmãos nos ajudam e nos conduzem nas reuniões, 使我们神的生命在我们身上一滴滴的长大。 para que a vida divina cresça em nós pouco a pouco. 这为什么这样做呢？ Por que isso? 他都为了下个时代，因为千年国度的时候，所以他们一切的管理都要叫我们。 Porque Deus quer preparar um grupo de pessoas para que governem o mundo que há de vir. 感谢主，这将来的主要的责任就是说，要我们的生命长大，或者还有一点我们的关于各方面的服饰这些增加。 Então podemos ver que Gálatas nos mostra a importância do nosso crescimento de vida e também como podemos servir mais e mais. 感谢主， Louvado seja o Senhor. 那么这本加大太书这么好的本书，怎么会领到我们身上呢？ Agora, podemos ver que esse livro de Gálatas é um livro tão precioso, mas como esse livro de Gálatas chegou até nós? 不是神说特别顶贵的，叫的你们一定要经过加拉太书，不。 Isso aqui não foi algo que diz assim, vocês têm que entrar no livro de Gálatas. Não é assim. 我们也知道，我们神在我们托付我们，是要我们管理将来的世界。 Deus nos entregou uma comissão que é para governarmos o mundo que há de vir. 有将来的世界，那么当然有现在的世界。 Se há o mundo que há de vir, há o mundo de hoje. 那么有现在的世界，一定有以前的世界。 Se há o mundo de hoje, também houve um mundo de outrora. 那么以前的世界是交给天使们来管理。 O mundo de outrora foi entregue a anjos. 那么这个人可以圣经里叫他的路斯比， Foi a Lúcifer. 因为神所创造的宇宙是非常非常美丽的， Deus criou um universo maravilhoso. 所以他要有一个人，也是非常美丽的、非常光明的、非常灿烂的一个人。 Deus então preparou uma criatura especial, 他就拣选那个天使中间的一位， um anjo, 路斯比 Lúcifer. 那么他也带领我们，是我们神给他们，他都是如何来服侍我们的神。 E também esses anjos deveriam servir a Deus. 当然了，我们不是说他在灵里面，至少他的本领慢慢的增加了。 Mas sabemos que esses anjos tinham capacidade. 那么开始的时候跟一般天使们一样的，那么后来慢慢的，
他是比一般天使们更聪明、更能干，所以 Mas 慢慢的爬上去了。 por causa da capacidade de alguns deles, que era maior do que de outros, 这是很自然的事情，我们也是如此。我们追求，我们跟弟兄们一起追求。 aí você sabe, irmãos, nós podemos traçar um paralelo. Na nossa vida, nós vamos buscando o Senhor, então vamos ganhando algo. 当你生命增加了大，当然将来慢慢的教会，可以带领其他的弟 E é 兄。 claro, se você crescer na vida, Deus lhe dará uma comissão e você poderá ajudar a cuidar de irmãos. 慢慢的，你的再长大，神在你身上一托付，就做使徒的责任了。 E aí chega um dia, você se tornará um apóstolo, 啊， porque Deus lhe deu essa comissão. 感谢主。所以我们现在来看加拉太书，我们说到谁是写加拉太书的人？ Então, vamos ver quem escreveu esse livro de Gálatas. 写起加拉太书的人，我们很明显的，他说明是保罗 E。nós sabemos que o autor foi Paulo. 保罗他能够写加拉太书，直接说都是他的经历里面的。 Como ele escreveu? Tudo isso veio da sua experiência. 保罗，我们知道他在自己说了，我是法利赛人。 Paulo havia dito que ele era fariseu. 他甚至说，我比法利赛人更法利赛， Fariseu de fariseu. 因为我在加马的，在教法是加马的门下受教的。 Por quê? Porque foi educado aos pés de Gamaliel. 我而且一般的同伴们，我生命比他们长进。 Se avantajava sobre os da sua idade. 我这法利赛人，我守律法，统统守了。 Ele guardava a lei, ele era irrepreensível. 我们常常说，哎，律法每一个人完全遵守。 Nós sempre falamos, ninguém consegue guardar a lei. 但是有个人， Mas havia uma pessoa, 你还是个年轻人， jovem, 他是法利赛人，从法利赛人把律 era 法完全能够 fariseu 遵 de 守的。 fariseus, irrepreensível quanto à lei. 这样的人， Uma pessoa 当 assim, 然为法利赛、为犹太教里面特别的热心， e é claro, também era zeloso dentro do judaísmo. 因为他在往里面，为他教的热心，就是说不走犹太教的路的人，统统他要给他xử理掉。 Ele era extremamente zeloso das tradições dos pais. Por isso, para com aqueles que não eram do judaísmo, ele realmente tratava mal. 所以，当我们知道神预备好了，他要把福音来传给我们。 Mas nós sabemos que Deus, no seu desejo, preparou para nós o Evangelho. 那么他本来应该在神所摘选的耶路撒冷， Então, olha só. 生下来的。 Mas Paulo, né, foi alguém, aliás, o Senhor, 我们知道三个那个总神差的人来说的他们要有神的儿子要产生在耶路撒冷这个城里面。 nós vemos que, sabendo que o Senhor então preparou o Evangelho, então ele próprio tornou-se carne e enviou o seu filho. Agora, de acordo com o conceito do homem, esse deveria nascer em Jerusalém. Nós vemos aqueles magos tinham esse conceito. 那么手在治理耶路撒冷的谁呢？就希律王。 E Herodes era aquele que estava reinando. 他属于罗马的，把耶路撒冷教会交给他来做神父。 Ele estava ali reinando na região. 罗马政权 Por 派来 quê? Porque os romanos o estabeleceram como rei. 因为耶路撒冷中间跟加拉太一样的，一切都属于古老的罗马的国的。 E nós sabemos que Jerusalém está debaixo do controle dos romanos.
啊，所以他要做在罗马，他把罗马的这个官员在这里治理以色列人。Então Herodes, rei estabelecido pelos romanos, estava governando a região da Judéia. 因为神一定要在规定的，神的儿子一定要生在耶路撒冷。Deus havia estabelecido o lugar onde seu filho haveria de nascer. 所以神在耶路撒冷本来有圣殿，也他定规的。神的儿子这个婴孩的一定要生在耶路撒冷。Nós sabemos que ali em Jerusalém estava o templo. 所以我们圣经上看见有3个天使嘛，神所差来的人，神呢来到耶路撒冷来看神的儿子产生起来， Então 他们 aqueles 想来敬拜他。 magos, eles foram para Jerusalém porque pensavam, é ali que deve nascer o rei, porque eles queriam adorá-lo. 那么现在我不买吃醋了，可以说现在的这吃醋，我已经做王了，现在个王呢，我的地位没有了。 E claro, quando Herodes ouviu isso, se alarmou, disse, o quê? Um rei? Ah, então eu vou perder essa minha posição. 那么当主耶稣产生的。 没有地方能够招待他。 Nós sabemos que quando chegou o momento do Senhor nascer, não havia lugar para hospedá-los. 那么他生在马槽里面。 Então ele nasceu numa estrebaria. 那么3个派来的神人来到看见了主耶稣产生了，他们就拜他，他就走掉了。 E os magos então foram a Belém de Judá e ali o adoraram e se foram. 当现在知道怎么，现在是犹太人王产生了，那么我怎么做？我的地位怎么办？ E Herodes realmente ficou muito alarmado e furioso com isso. 那么就要把他杀掉了。 Então tratou de matar os meninos. 所以这3年里面，所有的婴孩在耶路撒冷一带的地方都被杀掉。 Então ele ordenou que fossem mortos todos os meninos de Belém, todos seus arredores, de 2 anos para baixo. 可是感谢主还主的安排，主耶稣降生的没有地方能够房子里面能够接待他的。 Nós sabemos que quando o Senhor nasceu, não havia lugar para hospedá-lo. 如果所有的路干，他现在我已经旨意了，哪里生孩子？ Se fosse nos lugares normais, e é claro que ele facilmente seria achado. 那把主耶稣生下来，在没有地方接待他，他就生在马槽的里面。 Mas o nosso Senhor nasceu numa manjedoura. 那么我们已经他的父亲已经知道了，要来杀他，这个他是神的儿子，要杀他，所以他就带了儿子就逃跑了。 Então José foi alertado à noite, tomou o menino e sua mãe, eles fugiram para o Egito. 所以主耶稣在那住在生在耶路撒冷，他在北方那边长大的。 E aí depois ele foi para outro país, foi para o Egito, depois voltou. 但是呢，他的父亲母亲很爱主，所以当耶路撒冷有过节的时候，他一定带了孩童们一同到耶路撒冷来过节。 E nós sabemos que depois de terem voltado, como José e Maria eram pessoas que temiam a Deus, eles subiam para Jerusalém anualmente. 那么这时候当然没有火车，没有汽车，也没有飞机，都是靠着走路来的。 E é claro, naquela época não tinha trem, não tinha carro, não tinha avião, todos iam a pé. 所以他的父母来过耶路过节的时候，也带着许多儿子，带着他自己的儿子来的了。 Então eles foram para Jerusalém. 那么当然了，孩童的耶稣跟他们同样的年纪的人，他们就在一起中环一起来玩耍的。
E é claro, então, que quando eles viajavam, tinham os seus companheiros de viagem. 那么到回去的时候，那么忽然他的父亲母亲发现，哎，怎么到不见了，不在他同伴的中间晚上。 E aí, depois que terminou a festa, ao regressarem, eles perceberam que o Senhor Jesus não estava entre os companheiros e entre os parentes 他到 conhecidos. 处找不到， Não encontraram. 哎，他想起了，他一定到圣地里面去了。 Daí eles pensaram, ele deve estar lá em Jerusalém, lá no templo. 一个海东，一个主耶稣，你看他一直纪念他父生的地方。 Veja, esse jovem senhor com 12 anos, ele se lembrava, se preocupava com os negócios do pai. 虽然这样，他年轻的人到处乱跑，到极端的，但他不。 Enquanto os de sua idade corriam de um lado para outro, se divertindo, o Senhor Jesus estava lá no templo. 到圣地里去找他， Daí eles foram procurá-lo no templo. 弟兄们， Irmãos, 那你的孩子们呢？ eu quero fazer uma pergunta. Seus filhos onde estão? 你到哪里去找他？ Onde você vai procurar seus filhos? 他们在等家， Oh, estão na estância. 像青年聚会， Na conferência de jovens. 所以，亲爱的弟兄， Por isso, amados irmãos, 从小他就做爱他的这神的殿。 vemos o Senhor, desde pequeno, ele amava ao Pai e estava na casa do Pai. 那么后来当希律死了以后，那么他就那边可以释放了，因为希律说了，那个时候3年的孩童都要杀掉。那么希律死了以后呢，他就回来了。 Nós sabemos que quando o Herodes morreu, aí José levou o Senhor de volta. Eles estavam no Egito e voltaram. 那么他为了到什么地方呢？ E foram para aquele lugar. 他们有没有钱，就到拉萨了。 Eles foram para Nazaré. 一个穷苦的地方， Era uma 穷苦的 cidade 成长才 pequena, 停下来。那么这 um 里 lugar 许 mais 多 pobre. 他们靠的生活是靠炸鱼的生活的。 E aquela era uma região onde as pessoas viviam da pesca. 那么这就是说加利利的地方。 Uma região ali da Galileia. 那么可以说拿撒勒嘛，就在加利海，主耶稣就在拿撒勒慢慢长大的。 O Senhor realmente cresceu ali em Nazaré, ele foi chamado Nazareno. 刚刚已经说过了，他每一年都要到耶路撒冷去过节。 Nós sabemos que os seus pais iam para Jerusalém anualmente. 所以他父亲母亲很爱神， E 就到耶路撒冷。 seus pais, como amavam o Senhor, subiam anualmente a Jerusalém. 影响他的儿子也是非常爱神的，也要到耶路撒冷去。 E é claro, levavam seu filho, Jesus, e o Senhor também ia. 你看，刚刚我们所预表的，有一天他找不到主耶稣的时候，有人说就要到圣殿去找好了，把海东主耶稣找回来。 Como nós falamos, né? Numa dessas viagens, eles não encontraram o Senhor, daí eles voltaram para Jerusalém e foram encontrá-lo no templo. 如果你的孩子找不到，你到哪里去找？ E eu fiz a pergunta: se você não encontrasse seu filho, onde você Então, iria eu não já procurar? disse, Vocês iriam para Jerusalém no templo? 到哪里去找？ Onde? 感谢主，到青年聚会的地方去找。 Nós desejamos que você diga assim, na conferência de jovem na instância. 是不是这样？ É assim ou não é? 感谢赞美主。 Louvado seja o 所以 Senhor. 我们也有这样的习惯。 Nós também 有 devemos 家 ter 庭 esse 孩子们 costume. 一直在教会生活里面。 Levar nossos filhos, fazer nossos filhos viverem a vida da igreja. 感谢主，当主耶稣回来的时候，那么他在拉萨路住下了，年纪大在拉萨住下。那么拉萨的地方就在加利的海边。 Então, o Senhor cresceu ali em Nazaré. 那么他就开始了要传神给负担，把神的福音
要救他们，福音来传给他们。 E aí nós vimos que o Senhor depois começou a exercer o seu ministério. 那么他就是加利利海边的拿撒勒，说全听的人都是渔民，做炸鱼的人嘛。 E aí o Senhor começou ali a pregar na região da Galileia. 所以感谢主，在主耶稣就在他们中间传福音了。 O Senhor começou a pregar o Evangelho. 当主的话告诉他们的时候，他们被主的话都吸引了， E as pessoas eram atraídas pela palavra do Senhor. 所以人数越来越多了。 E o número então aumentava. 甚至他在看见他们3000、5000人得救，那怎么办呢？他们要吃饭嘛，一天听着我的话语怎么办？ E nós vimos aquelas passagens onde tinha aquela multidão tremenda que queria comer, porque eles estavam seguindo o Senhor. 他就拿5饼2鱼来给他们吃饱。 Então, com 5 pães e 2 peixes, ele alimentou a multidão. 7饼2条鱼也不吃，3000人吃饱。 5.000, 3.000 foram receberam o alimento. 这形容说，家里的人，包括所有的渔夫们，都连续愿意听主耶稣的话语。 Havia sempre aqueles 5.000 quando ele repartiu, né? Distribuiu os pães. Tantas pessoas queriam ouvir a palavra do Senhor. 他们吃饭不要了，也这么做听主的话了，不要去炸鱼去了。 Daí eles pensavam, se eu comer aqui, eu não preciso mais pescar. Primeira vez 5.000, depois mais 4.000. 那么开 Na 始在 segunda 家里的海 multiplicação. 边传，那么有很多人。 Então vimos que o Senhor, ao começar a pregar a palavra, muitos iam ouvi-lo. 后来人越来越多了，那么他就雇的船，在家里海岸上都是满了渔夫们在这里听话语。 E algumas vezes o Senhor, o que fazia? Ele, por causa da multidão, ele subia no barco, se afastava um pouco da praia para poder falar a todos. 那么主耶稣做托付，不是为了家里的人的， Mas a palavra do Senhor não é somente para os galileus. 他要把福音要传到耶路撒冷去。 Ele também, essa palavra também era para Jerusalém. 所以他在家里的他预备了许多人，他预备了120个人，特别挑选出来的120个人。 E nós vimos então que ele escolheu pessoas para estarem com ele. E no final, nós vemos, né, que havia 120. 他要在那么多的渔夫中间挑出来120个人。 Entre tantos, entre pescadores e outros, 120 estavam com ele. 这班人都会传福音的人， Eram pessoas que sabiam levar a palavra. 他们都对神的话特别有兴趣的人。 Tinha interesse na palavra de Deus. 那么他就叫这班人到耶路撒冷去，把全高文化的人都到耶路撒冷去的人。 E nós sabemos que essas pessoas, esses 120, não tinham muita cultura. E lá em Jerusalém tinha gente de muita cultura. 但是到了耶路撒冷，神也叫再预备，觉得还不够，主耶稣觉得他们还不够，所以他这个小楼里面跟他们讲了40天之久。 Nós sabemos que depois que o Senhor morreu, ressuscitou, ficou 40 dias com esses seus discípulos, lhe falando a respeito do reino. 把许多属灵的话语来告诉他们。 E muitas coisas o Senhor transmitiu a eles. 感谢赞美主。那么他们到了耶路撒冷的时候，神还要再装备他们。 E ali o Senhor pediu para que eles esperassem a promessa. E eles estavam então em Jerusalém esperando, se equipando. 就是他们还是不够，灵还不够刚强。 Eles, naquela época, eles não eram fortes o suficiente para levar essa palavra. 看见耶路撒冷高文化的人，他们心里有个害怕。 Nós podemos ver que eles tinham medo.
Sabe, muitas vezes também, quando a gente encontra pessoas mais cultas, também temos medo. 需要加强他们的负担。 Então, o que era necessário? Que eles se equipassem, esperassem. 一个小楼里面， Eles estavam 他 ali 们也在祷告。 naquele pequeno prédio em Jerusalém orando. 在那个时候，他们感谢主，他们都对福音特别有负担了。 E aí eles foram se equipando, orando. 也不认为自己是低文化的人了，低文化的人 É claro, eles se achavam pessoas com menos cultura. 因为他们有主的话，神的话装备在他们里面。 Mas naqueles dias que eles estiveram orando, o Senhor foi os preparando e os equipando. 神要做主耶稣做这件事，你看，他又花了那么多的时间，那么的多的条件， Veja, veja, todo esse trabalho, esse esforço do Senhor para preparar pessoas. 那么到了耶路撒冷的时候，一般人能出来之后，要传福音的时候，神觉得不够，主耶稣觉得不够。 Eles estavam ali em Jerusalém esperando. Eles ainda não estavam capacitados. 因为他们觉得一胆怯，他们都有学问的人，我们家里 Eles tinham medo, eram pessoas de menos cultura. 就在那个时候，圣灵浇灌在他们的身上。 Aí, o Espírito foi enviado e foi derramado sobre eles. 亲爱的弟兄， Amados irmãos, 圣灵浇灌在他们的身上 o， Espírito foi derramado sobre eles. 这是能力的灵， Esse Espírito de poder. 是他们一些能力跟耶路撒冷这辈高文化的人能教。 Agora, eles tinham poder, estavam capacitados para falar, para pregar aquelas pessoas de Jerusalém que tinham muito mais cultura do que eles. 所以他们有，感谢主，有能力的灵浇灌在他们。 Esse espírito de poder foi derramado. 照着现在来说，这边人就是说，好像有的人走灵恩的路一样的，他们都有个灵，但是这个灵，他不知道什么灵，我不知道，就是外面能力的灵。 Mas esse espírito derramado foi espírito de poder. 他们有能力的灵，叫他们来真正的跟随主耶稣工作，还是不容易的事情。 Não era alguma coisa fácil, né? Levar adiante a obra do Senhor. 那么当他们有这样的装备，被圣灵浇灌在他们身上，满了能力，他们就传福音了。 E sabemos que então o Espírito foi derramado. Eles receberam poder, começaram a pregar o Evangelho. 在耶路撒冷这边高文化的人中间，他传福音了。 Esse Evangelho foi pregado àquelas pessoas de Jerusalém. 你们说50天之前要把最后主耶稣要把钉死他。 50 dias atrás vocês estavam falando, crucifica-o, crucifica-o, no que diz respeito ao Senhor Jesus. 现在50天了，你知道被你们指定要钉十字架，被那都没有办法了，把他钉十字架了。可是已经神叫他死了不活了。 Ele disse, sabe, esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o ressuscitou dentre os mortos. 你看他们这边人就本来就50天前把他钉十字架，现在他复活了。哦，人的儿子，他们怎么能相信呢？ Como essas pessoas poderiam crer? 就相信也故意不相信。 Mesmo que alguns pensassem em crer, 对不对？ seria difícil. 所以当他是别人传福音的时候，虽然他好像从各地方来都听得懂他们说的话语。 Tinham pessoas de todos os lugares e cada um escutava em sua própria língua materna. 他们虽然家里的人说家里的话语， Eles eram galileus, pessoas que não tinham estudo. 可从罗马来的人，他讲的罗马话嘛。 Mas as pessoas ouviam na sua própria língua, os que vinham de Roma, os que vinham da Mesopotâmia, cada um ouvia na sua própria linguagem. Aqueles que vinham da Ásia Menor diziam, puxa, tu está falando na minha língua materna, por quê? 他们说的方言，可他们都听得懂的。 Então, eles falavam línguas que os outros podiam compreender. 那么今天这个是哪的时候？
那么就是他们就说了，这边人可以不要相信他们，因为他们都90岁了。Daí as pessoas pensavam, essas pessoas estão bêbadas. 所以他们胆量这么大。Falaram, estão bêbados, estão bêbados. 被斗死，耶稣站起来。Aí Pedro se levantou. 不， Não, 他们不是90岁了， não estão bêbados. 现在不是吃酒的时候， Porque agora não é hora ainda de 他 beber. 们被灵浇灌了， Eles receberam o Espírito. 他有能力的灵在他身 O 上。 Espírito de poder está sobre eles. 他说了，这并不稀奇， Mas isso não é de se estranhar. 这亚尔书里面就写明了 Porque。o profeta Joel já havia falado 亚尔 sobre 书 isso. 说，到末世的时候， Que nos últimos dias 有老年人做梦，做异梦， derramarei do meu 做预 Espírito 言， sobre 听你 toda a 们做预 carne. 言。 Filhos, vossas filhas 这 profetizarão. 经验 Jovens 跟 terão 他们 visões. 所家里的方言同样的经验。 Sonharão vossos velhos. Isso tem tudo a ver com o que vocês estão ouvindo, esse falar em línguas. 但这一切都是外面的事， Mas essas coisas são sinais 就 exteriores. 生命浇灌在外面的事。 Esse derramamento do Espírito é algo exterior. 好像一般现在我们某一种教会他们注重心理生命浇灌的， Por exemplo, hoje há grupos que enfatizam a experiência 所以 pentecostal. 这边人很不应听的，把主的话那个听进去， Então, sabe, então as pessoas têm dificuldade em receber a 因 palavra 为 de Deus. 这边被人浇灌在里面非常的喜乐， Sabe, as pessoas que recebiam o Espírito estavam muito alegres. 因为他得到已经很好了，但这是外面浇灌的灵。 Mas eu quero dizer o seguinte, muitas coisas são exteriores. 但是这个他们说的方言，他是说亚尔斯已经做过了， Joel tinha falado, 一定这样子的发 queriam 生。 profetizar, teriam visões, 老年 sonhariam. 人做异梦，少年人说异象，看见异象，他们就一样的。 Situações semelhantes estavam 这 ocorrendo 一切 ali. 对生命都没关系。 Mas essas coisas não estão relacionadas com a vida. 没有生命的东西，你们要不要？ Tem algo que é ligado à vida. Vocês querem? 没有生命的宗教，你进去不进去？没有生命的宗教，你进去不进去？ Você gostaria de ir para uma religião sem vida? 是的，我们已经有生命的人 Nós já ganhamos a vida. 所以感谢赞美主。但是呢，他们所说的话语，就是亚尔所说的话语，对的不是不错，是对的。 Aquele dia estavam ali falando em línguas, cada um ouvia na sua própria língua materna. Tudo isso Joel já havia predito. 这末世的时候，圣灵所有的表现。 Eram sinais do derramamento do Espírito. 但现在呢， Mas agora, 感谢赞美主。 louvado seja o Senhor, 说亚尔斯所说的 de acordo com Joel, 关于生命方面事情是一件事， no que diz respeito à vida, Semana? havia um ponto. Qual 只 é? 有父爱主名才能得救。 Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. 感谢主， Louvado seja o 所有人 Senhor. 都都父爱主名了， Então as pessoas começaram a invocar É. e foram salvas. 他的灵被开启了， O Espírito foi aberto. 因为儿子进到他里面了， E aí o Filho de Deus entrou. 所以那个时候得救的人，3500人得救了。 Por isso, 3.000 foram salvos. Depois, 5.000. 感谢主。 Louvado seja o 那么这 Senhor. 边人，得救的人，都家家进屋安屋的祷告、拍饼， E 就准备。 perseveravam no ensinamento dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. 那个时候就是一个人，法利赛人，他比法利赛人更法利赛人。 Então, foi naquela situação, naquele período, que havia uma pessoa que era fariseu dos fariseus. 谁能给说话，所有的律法他都能证。 Era uma pessoa irrepreensível quanto à lei. 他是一个青年人，他能这样说， Jovem. 所以他能说所有的律法我都遵守了。 Ele podia dizer, eu sou irrepreensível quanto à lei. 我比我的同伴更长进。 Ele era alguém que se avantajava sobre os da sua 所以 idade. 呢，这样的人
在宗教里面都是非常的喜欢的。Uma pessoa assim, muito benquista na religião. 那么他就对祭司长说了，那么这边是人，都是他们信教的、信的人，他们现在呼唤主名啊。Então esse dizia aos líderes 那我现在要把这边人把他炸掉。 Vamos prender essas pessoas. Eles creem nesse novo caminho. 他们就拿到他的文书。 Daí pegou a autorização. 凡是呼喊主名的人，都把他抓起来关起来。 Para prender os que invocavam o nome do Senhor. 那么这种情形上发生了，那么当然街上路上没有人在家里面，没有人路上没有人听见人呼喊主名。 E é claro que se havia esses que saíam a prender os que invocavam o nome do Senhor, não havia pessoas que invocavam publicamente. 我不怕，我也要呼喊主名。 Alguns diziam, eu vou continuar a invocar. 因为他们外面的灵就能力的灵充满。 Por quê? Porque tinha um espírito de poder. 那么保罗就把他抓了去。 E então eram presos. Eram 定罪。 postos na prisão, condenados. 现在发生情形当然了，耶路撒冷没有人在呼喊。 E aí em Jerusalém, você não encontrava pessoas invocando na rua. 像保罗的马可的母亲。 Por exemplo, a mãe de Marcos, né, era uma irmã que amava muito o Senhor. Ela podia invocar na sua casa. Outros. Outros diziam, eu não posso deixar de invocar. Aí iam para outros lugares, outras cidades, invocando assim o nome do Senhor. 耶路撒冷没听见呼唤主名的声音了。 Aí em Jerusalém você não podia mais ouvir gente invocando na rua. 因为保罗这样的，他的同伴们、法利赛的青年们，都把人抓得去了。 Por quê? Porque Paulo e outros prendiam essas pessoas. 那么现在保罗死了，没事情做了。 Agora não tinha nada para fazer em Jerusalém. Não encontrava mais gente. 那怎么办呢？ Então fazer o quê? 哟，这边人都在外面啊。 Agora foram para outras cidades. Outras cidades. Invocando lá. 大概他都在特别大马士的地方。 Ah, Damasco, lá tem. 这边人呼喊主名很厉害。 Ali invocam muito o Senhor. 所以他就向祭司长要了文书。 Ele pediu autorização. 我到大马士去。 Vou para lá. 把呼喊主名都抓得来。 Para prender aos que invocam o nome do Senhor. 感谢主。那个保罗名字叫扫罗的时候， Ele se chamava Saulo. Esse jovem se chamava Saulo naquela época. 那么他到大马士去了。 Foi para Damasco. 他在路上碰见大光了。 E quando estava indo, apareceu uma grande luz. 当然了，这光不是普通的光。 E não era uma luz comum, mas uma luz muito 像我现在 forte. 看见的那个光。 Por exemplo, eu aqui, olhando para aquela janela, vejo aquele brilho lá de fora. Agora, se fosse um brilho mais forte, eu não poderia ver, porque poderia me cegar. Mas aquela luz que Paulo viu, realmente era muito forte. Então, ficou cego. Ficou cego. 光里面的人就有位问他了，保罗，扫罗，你为什么背叛我？ Então, quando ele viu aquela luz, ele ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo pensou: 如果在光里面说话的人，一定是神自己，或者神派替来的。 Esse que está falando no meio da luz, ou é Deus ou alguém enviado por Deus. 我背叛呼喊主名的人，怎么背叛他？ Eu persegui, e eu persigo os que invocam o nome do Senhor, mas eu nunca persegui esse que está na luz. Ele disse: quem és tu, Senhor? Aí falou: eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele estava cego. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Então Paulo pensou: eu não persegui Jesus, eu persegui só os que criam em Jesus. Eu só persegui os que invocavam o nome do Senhor.
在那个时候， Aí, 那光里的人就告诉他， aquele 因 estava 为 na 他已经 luz 下野 falou, 了，好吧，你要做的事情，神已经大马士已经预备好了，你可以去到他那边去。 levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. 那么现在呢，保罗当然不敢在富安，这没办法的出到富安出名的人。 Agora ele não podia mais prender os que invocavam o nome do Senhor. 哎，那么到了大马士以后，大马士的负责的军已经知道了，神已经给他启示了。 Daí Paulo chegou em Damasco. E aí o Senhor também falou com aquele irmão que era responsável em Damasco. 因为保罗他是神所定规的新约的执事，他现在到大马士来要捉拿我们。 Daí o Senhor falou com esse Ananias. 那你们怎么办？你们胆大啊，不要去，怕害怕。那么保罗到了大马士的时候，啊，那么亚拿尼亚就跟他说了。 Então Ananias falou para Paulo: 保罗啊，神已经立你做外邦人的使徒了。 O Senhor te estabeleceu como um apóstolo entre os gentios. 神立你做外邦人使徒， Isso foi algo que Deus fez. 那你从前做的，做那富汉出名的人，那你应该悔改了。 Você deve se arrepender do que você fez no passado. 你把这个应该了解了， Você deve dar fim a isso. 你把这个应该进在水里面。 Você tem que sepultar tudo isso. 你重新来做人啊，做起啊，重新的开始， Você sabe, você tem que ter agora um novo começo 就是要把神托付你的你也在。 para levar adiante essa comissão, porque agora você é um vaso escolhido. 那么他就听了他的话语，啊，把走进了， Aí ele foi batizado. 就说从前做那富汉出名的这保罗已经过去了。 Isso significa o quê? Que aquele Paulo que perseguia os cristãos havia morrido e havia passado. 托付， Agora ele tem uma comissão. 托付做新约的责任。 E qual é a comissão dele? Ser um ministro da nova aliança. 所以新约当他的走进起来，他眼睛就好了。 E aí depois, né, nós sabemos que ele restabeleceu a visão dele. 那么做新约的使徒的人，他到新约一点不懂。 Mas uma pessoa, ele foi determinado para ser o ministro da nova aliança, mas antes ele não conhecia a nova aliança. 将来做新约的使徒，可是现在呢，对属灵福音一点不懂。 Esse Paulo, né, não sabia nada da nova aliança. Ele conhecia a antiga aliança, mas agora esse Paulo recém-convertido não 在 sabia. 大马士教会的里面，他学习重新开始学习。 E ali na igreja em Damasco começou a servir do zero. 感谢主，所以基本的教会生活的， Veja como é importante aprender esse viver básico na vida da igreja. 感谢赞美。 Louvado seja o Senhor. 所以他这里很久，但这个人啊，他喜欢跟人家争吵呢， Mas Paulo gostava muito de discutir com as 所以他 pessoas. 常常跟犹太人跟人 Sempre 争论。 discutia com judeus. 但神呢，就在这段时间，曾经带领他到有个地方，他去过阿拉伯。 Mas foi nesse período de tempo que Deus um dia o levou para o deserto na 阿拉 Arábia. 伯的旷野没有人 Ali 在 no 地方 deserto da Arábia, onde não havia gente. 那么他到去多久，圣经都没记载。 Quanto tempo ficou, nós não 就 sabemos. 说他到阿拉伯旷野去。 Mas ele foi para o deserto da Arábia. 阿拉伯旷野做什么呢？ Fazer o quê? 感谢主，他就听见了天上隐秘的话语。 Ele foi 是能 levado 做 ao 不能 terceiro 做的。 céu e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. 那隐秘的话语当然是父子灵三一神他们的商量，将所有的神新约的经纶指引都说出来 E é 了。 claro que o que ele ouviu era ligado à economia divina. Ele ouviu o falar do Deus triuno. 神为什么这样做呢？因为他新约的使徒是要装备他。 Então, como ministro da nova aliança, ele precisava ser equipado. 比如讲旧约里面的神，旧约的经纶是告诉摩西的神的
4天之久对摩西一直说 A 话。 economia do Velho Testamento foi revelada a Moisés, levou 40 dias e noites. 那么现代之书当然同样的经验。 E é claro que no que diz respeito à revelação da economia neotestamentária, a mesma coisa. Alguém precisava ser equipado. 就哪里去装备呢？ Onde ser equipado? 在阿拉伯荒野。 Ali no deserto da Arábia. 感谢主， Louvado seja o 他听 Senhor. 见因为听只能说不能说。 E ele ouviu coisas que não é lícito ao homem 这 referir. 当是父子灵三的因为的话语。 Claro, eram palavras do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito. 那他所说的这一定是为神信仰的经能如何就是执行的。 E certamente ele ouviu como praticar a economia neotestamentária de Deus. 那么把这样的东西要装备的加了走信仰的制度的人身上。 E isso também precisava ser transmitido para aqueles que no futuro se tornariam ministros da nova aliança. 感谢主，所以他得到这，因为走信仰的制度，神的大圣做了很好的工作。 Então Deus trabalhou em Paulo. 这人所不能说的。 Por isso que falou a ele palavras que não é lícito ao homem referir. 那么他就把它不能说，他把它记了下去。 Mas ele deixou registrado na forma da letra. 所以我多次说到哥林多后书第3章第6 Por 节。 isso nós falamos tanto de 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. 是的，他说的是字句。 Ele deixou registrado na forma da letra o que ele havia 那你 ouvido e 们 visto. 这字句是要讲，把它打开， Mas o que está registrado precisa ser aberto. 需要谁呢？ Precisa ser revelado. 需要 Precisa de 新 quê? 的这是在灵里面的。 Precisa de ministros da nova aliança, pessoas que vivem no Espírito. 所以我需要你们新的这是人， Por isso, Paulo está falando, eu 因 preciso 为 de 你的灵 vocês, 里面 do ministro da nova aliança, pessoas que vivem no Espírito, para que os meus livros sejam abertos. Louvado seja o 所以他 Senhor. 写的。 Por isso que ele escreveu esses 14 livros 现在我们新的这是 por nós, ministros da nova aliança, 他们在灵里面 estando no Espírito, 把他的书一本一本给你 podemos abrir livro por livro. 但是你要当心哦， Mas deve 你 cuidar. 不能用字句哦。 Você não deve permanecer na esfera da letra. 我写的字句，你用字句进去读，那么用字句的你就，那你就 Se você permanecer na esfera da letra para contactar a letra, o resultado será ruim. 那我不敢说每一次的教会生活的人里面这样的光景，我们不清楚啊，有没有不清楚？ Eu não sei se há pessoas assim no nosso 对 meio, 我们来说嘛， mas para nós 我们非常清楚，不用 estamos 字句 muito claros a respeito dessa situação. 如果你字句来解释字句的 Se você usar letra para explicar letra, 啊，所以字句必 vai ser 须有 problema. 灵啊，这个灵谁有呢？你们新爱的这个人里面， você precisa do Espírito para abrir a letra. E quem tem esse Espírito? Os ministros da nova aliança. 感谢赞美。 Louvado seja o 像 Senhor. 这样的人， Pessoas assim, 有这样的过程， passando por esse 凭借他 processo, 成长，有了 Deus 装备， equipando tais pessoas. 所以他能写什么？写加拉太书。 Por isso foi assim, Paulo foi equipado e ele escreveu o livro de Gálatas. 他有资格写加拉太书。 Ele está qualificado a escrever esse livro. 当然时间已经差不多了，我也还要继续做到快写新约的保罗新约的这。 Aí, é claro, um tempo agora está Amém? passando, mas mais tarde ainda vamos falar sobre isso. 那么现在我盼望你们还是叫总结的啊，分小组。 Agora eu quero que vocês façam pequenos grupos para ruminar essa palavra. 光也今天所说的话语 Essa palavra liberada agora de manhã. 哦，你们站起来， Podem colocar-se em pé e em pequenos grupos revisem. Amém. Amém.